Quando foi a última vez que você escutou o silêncio? Não apenas a ausência de sons, mas aquele espaço sutil onde tudo repousa. Esse vídeo não é feito para te informar, é feito para te lembrar. Lembrar de algo que sua alma já sabe, mas que o barulho do mundo fez você esquecer. A sabedoria do silêncio. Não aquele silêncio imposto pelo medo, mas o silêncio que nasce da presença. Um silêncio vivo, consciente, cheio de significado, que não precisa explicar nada, porque já contém tudo. Vivemos em um tempo onde a mente nunca se cala, pensamentos que se atropelam, notícias que não param, cobranças, ideias, ruídos. Mesmo no silêncio do ambiente, há um turbilhão aqui dentro, e nesse excesso nos desconectamos de nós mesmos. Corremos tanto para conquistar o mundo lá fora, que esquecemos do universo que existe aqui dentro. E é justamente nesse esquecimento que nasce o vazio. Um vazio que não se preenche com mais estímulo, mas com menos. Não se cura com mais palavras, mas com presença. Em muitas ocasiões, Buda respondeu com silêncio. Diante de perguntas profundas, ele apenas sorria, ou olhava em silêncio. E essa ausência de resposta era a da resposta mais pura que alguém poderia receber. Porque a verdade mais elevada não se explica, se vivencia. O silêncio de Buda era um convite à observação direta. Uma forma de dizer, volte-se para dentro, a resposta está aí. O ensinamento mais poderoso de todos era o que não precisava ser dito. E é aqui que entra a prática da atenção plena. No budismo, isso se chama sati, uma vigilância suave da mente e do momento. Um estado onde você não reage, apenas observa. A mente se torna como um lago calmo, refletindo a realidade com clareza. Quando escutamos em silêncio, sem esperar, sem interpretar, sem julgar, finalmente escutamos de verdade. E nesse momento, algo dentro da gente se alinha. A vida desacelera, o coração escuta, e o espírito se lembra de quem é. Escutar o outro de verdade é escutar a si mesmo. Quando você silencia sua necessidade de corrigir, opinar, convencer, nasce um espaço onde o outro pode existir por completo. E nesse espaço, algo sagrado acontece, porque o silêncio acolhe. Ele não quer mudar, ele só quer ser. Às vezes, o maior ato de amor é não dizer nada, apenas estar ali, inteiro, presente, silencioso. No início, o silêncio pode assustar. Ele traz à tona pensamentos que evitamos, emoções que ignoramos, medos que estavam guardados. Mas isso não é um erro, é parte da cura. O silêncio revela o que precisa ser visto, e só depois disso ele revela a paz. Por isso, ele é tão poderoso, porque antes de aliviar, ele confronta. Mas quem permanece, renasce, renasce em si. À medida que a mente se aquieta, algo profundo acontece. O ego perde força. As identidades começam a se dissolver. O eu, que tanto protegemos, se revela frágil. E é nesse desmanche que surge o espaço da verdade. Você não é seus pensamentos, não é sua história. Você é aquele que observa tudo isso em silêncio. E quanto mais esse espaço cresce, mais livre você se torna. Livre para simplesmente ser. E então a cura começa a aparecer. Não como mágica, mas como uma presença. A ansiedade diminui, o corpo relaxa, a pressa some, a clareza se aproxima. O silêncio, que antes parecia vazio, agora preenche. Ele organiza, ele mostra, ele direciona. Porque quando o barulho cessa, a sabedoria começa a se falar. E ela sempre esteve aí, esperando por espaço para emergir. Não é preciso ir para um mosteiro ou se isolar nas montanhas. O silêncio pode ser praticado aqui mesmo, agora. Uma respiração, uma pausa antes de responder, uma caminhada sem fones de ouvido, comer sem pressa, observar o céu ou apenas sentar e ouvir, porque o silêncio não precisa de tempo, só de entrega. E quando você se entrega, ele te transforma. A natureza é mestra nisso. Ela ensina sem palavras. O vento, a árvore, o rio, tudo comunica em silêncio. E nesse silêncio vivo,
você pode lembrar que está conectado a algo maior, algo que pulsa dentro e fora de você. E quanto mais você escuta a natureza, mais você se escuta. Porque a natureza nunca se esqueceu de quem é. Vivemos numa era onde se fala demais, onde todo mundo tem uma opinião, uma resposta pronta, um comentário a fazer. Mas nem tudo precisa ser dito. Às vezes, o silêncio diz mais. Ele ensina o valor da pausa, o poder do que não é interrompido, a sabedoria de não reagir. Ele devolve a palavra ao seu lugar sagrado, uma ferramenta de cura, não de conflito. Nos relacionamentos, o silêncio é um dom. A escuta atenta, o respeito pelo tempo do outro, a presença sem cobranças. Tudo isso fortalece os vínculos, porque o que mais aproxima não é o que se fala, mas o que se sente. E quando se sente em silêncio, o amor se aprofunda. A confiança se expande, a conexão se eterniza. E há também o silêncio da autocompaixão, aquele momento onde você para de se criticar, onde você só respira e se acolhe, onde você se permite não entender, não acertar, não saber. E tudo bem, porque o silêncio te abraça onde nenhuma palavra alcança. Ele te segura quando o mundo te exige demais. Ele te lembra que estar em paz é mais importante do que estar certo. Entre um pensamento e outro existe um espaço. Esse espaço é o portal, um segundo de ausência, onde nada é pensado, nada é dito, mas tudo é percebido. Se você começar a notar esse espaço e permitir que ele cresça, você vai descobrir um outro nível de consciência, um estado onde a mente não domina, onde o ser respira em liberdade. Quem desperta, silencia, porque não precisa mais convencer ninguém, não precisa mais provar nada. A energia fala por si, o olhar comunica tudo, as palavras se tornam poucas, mas potentes. Quem viu a verdade, respeita o silêncio, porque ele já viu o quanto o ruído pode enganar e o quanto o silêncio pode revelar. E então, algo extraordinário acontece. O mundo cala dentro de você. O barulho das exigências some, a agitação interna se dissolve, e você percebe que não precisava fugir do mundo, apenas deixar que o mundo saísse de dentro. E quando isso acontece, você não só encontra paz, você se torna a própria paz. Se essa mensagem ressoou com você, há mais reflexões e práticas na descrição abaixo, para te acompanhar nessa jornada interior. E se quiser deixar registrado esse momento de despertar, comente. Eu escuto o silêncio. Às vezes, uma simples frase é o início de uma grande transformação. Compartilhe esse silêncio com quem precisa lembrar de quem é, porque o caminho da presença é também o caminho da expansão da consciência. E ele começa exatamente aqui,